Alô, galera! Tudo bem? Hoje fazendo só um just chatting aqui sobre como é ser TDAH e ser TDAH e trabalhar como dev. Peraí que eu perdi meu celular aqui. Como é ser TDAH e trabalhar como dev aí. E aí, como vocês estão esse domingo? Mais um domingo aí bonito de quarentena, mas fazer o que, né? Não tem muito que a gente fazer aí pra fugir. Quer dizer, tem, né? Se cuidar. Todo mundo usando máscara bonitinho aí. Mas então, falar um pouco hoje sobre a nossa sobre como é, né? Ser TDAH, como é conviver com o TDAH e como é ao mesmo tempo também trabalhar como dev, que é algo que precisa de bastante atenção e tal. E é uma dúvida que a galera tem bastante de como funciona esses esses dois mundos aí juntos. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre sobre isso, beleza? Mas é isso, então, galera. Ahn, Poxa, é um puta de um assunto extenso, né? O TDAH, ele tá aí há muitos anos já. Ele é conhecido há muito tempo, né? Ele é conhecido é estudado há anos. Já é conhecido como algo que afete as pessoas aí há muito tempo. Então, é, a galera sabe que existe, mas muita gente não entende. E aí, Thiago? Aí, Tami? Eu nunca. TH Marro, eu nunca sei como falar. Mas acho que eu falei certo dessa vez, né? Seu Icon. Espero que sim. Se eu falei errado, me corrija aí nos comentários. Bom, e. Deixa eu ver. Me perdi. Ah, eu me perdendo, né? Novidade. Mas então, e é um assunto que a gente há muito tempo assim acaba tendo esse esse problema. As pessoas já têm esse problema há muito tempo mesmo, mas ele ainda sofre muito estigma, né, da sociedade por assim, muita gente acha que é coisa daquelas crianças que não param. E aí daquelas crianças que não param quietas e não que parece aqueles guri encapetado e que não sei o que e acha que isso é por causa assim, a família não tá educando direito, não tá educando essas crianças direito, ou acha diversas coisas do gênero, né, fala bastante coisa dessa forma assim, coisas bem preconceituosas, bem chatas. E acaba afetando muito pra criança também e é, para tratar algo que é difícil pra gente que convive, mas também é muito difícil pra quem tá aí convivendo com as pessoas que têm TDAH, né? Boa tarde, tá bom? E então, sobre como eu vou começar falando sobre isso. É, eu convivi com muito tempo com o TDAH e eu acho legal falar dessas duas fases, assim, sobre o TDAH. Porque tem a fase que tu sabe que existe e você não ignora esse fato, você sabe que tá lá, mas você não sabe muito bem o que tá acontecendo com você, que eu acho que é algo que também é bem chato, assim, é bem pesadinho pra quem passa. Tem quando você descobre, e aí parece que o mundo começou a fazer sentido, mas é um sentido que vai estar muito ligado ali a algo que as pessoas acham que é uma doença, mas na verdade nem é uma. É um transtorno, né? Então a gente tem que. A gente nasce com isso, é um transtorno de neurodesenvolvimento.
E não é uma doença, né? É algo que você vai se livrar. Então até acaba criando uma pressão muito grande na galera de que, eu vou me livrar um pouco disso. Acaba criando um pouco das pessoas não entenderem muito bem. Que na verdade são características que a pessoa tem da forma que ela se desenvolveu. Mas, assim, tá tudo bem, sabe? Não é tão desesperador quanto parece. Mas não é, tá? Tem seus prós e seus. E aí, obrigada pelo follow. Temos mais um Data Lover. Bom, o que acontece aí? Então, vamos falar como foi pra mim esse meu momento em que eu convivi com o TDAH sem saber. O que acontece? O TDAH, ele é muito visto em garotos, né? Porque é meio aquele estigma daquele guri que não para de pular pra todo lado, que atormenta todo mundo, encapetado mesmo. E em meninas, o TDAH afeta de uma forma um pouco diferente. Então, o que acontece? Como afeta de uma forma um pouco diferente, acaba que as meninas são subnotificadas. Ou seja, o que significa você ser subnotificado? Significa que não estão prestando atenção suficientemente em você para saber que você também tá passando ali por problemas, mas ninguém tá olhando direito esses problemas que estão acontecendo com você. No meu caso, eu era bastante tagarela quando eu era criança, assim, mas eu não tive problemas na escola, que é um traço de quem tem, é um dos traços, né, de quem tem TDAH, é ter problema na escola, até por ser muito agitado e tal. Eu sempre fui muito agitada, então se você já acompanha as minhas lives aqui, e se você não acompanha, você pode olhar depois ali a programação, me acompanhar, ver as minhas lives sobre dados. Eu sou muito agitada, então eu tô sempre me mexendo na cadeira, eu não consigo ficar quieta muito tempo. Mas eu sempre tive essa agitação. Só que na escola era muito dado como se eu fosse mimada, ou algo do gênero assim, tipo. Então, meio que da criança que não tinha muito, que os pais acabavam mimando em casa, então eu estava sempre muito agitada, muito fazendo alguma coisa ou falando. Só que, ao mesmo tempo que eu falava muito, eu falava o tempo todo, eu só falava sobre coisas que eu queria. Então, eu era a típica criança de um assunto só. Era péssimo, assim, tipo, pra quem convivia comigo, eu era criança do assunto só. Então, se eu gostasse de uma coisa, eu ficava falando sobre aquilo. E aí a pessoa trocava de assunto. E eu não ia junto com ela. Eu continuava no meu assunto, porque eu queria falar sobre aquilo, sabe? E então foi muito difícil, assim, pra mim. Porque eu não tinha amigos na escola. Não só, tipo, teve muita. Eu passei por muita coisa também em questão de racismo, mas aqui pegando mais aí sobre a questão do TDAH mesmo. Acho que essa de racismo precisa de uma live inteira de Just Chatting pra falar sobre isso. E aí o que aconteceu? Eu tinha esses hiperfocos. Eu era super distraída no colégio, então eu era muito distraída nas aulas. Só que eu tinha horários muito fixos em casa de fazer atividades. Eu sempre fui muito regrada em casa, então a minha mãe sempre teve tipo, horários muito certinhos para fazer as coisas, e eu sempre estudei escutando música. Então sempre teve música na minha casa, muita música na minha casa. Então a gente sempre tá fazendo as coisas aqui escutando música. Então eu estudava escutando música e tal. E só depois de um tempo, né? Depois, quando eu descobri o TDAH, que eu soube que isso ajudava quem era TDAH a estudar, a se concentrar, e tipo, mas eu já tinha o costume de fazer isso desde a infância, né? Mas eu também sempre tive muita dificuldade na hora, saber qual era a minha hora de falar, principalmente tinha uma rodinha de pessoas. E aí eu tinha só um assunto só, e então eu também não sabia de pegar e qual horário eu tinha que entrar. Então, tipo, pra mim, até hoje, assim, é muito difícil. Às vezes eu tô conversando com alguém, ou eu tô numa rodinha, qual é a hora que eu tenho que falar? Porque, geralmente, eu tô sempre com muita coisa na cabeça,
E eu já sei que eu vou esquecer se eu não falar, então eu quero falar logo. Então esse tempo, né? Qual é o tempo de fala que você tem que dar? Qual é o tempo que você tem que parar e falar para outra pessoa? Era bem complicado, assim. Então, esse tipo de papo, assim, é importante pra caramba. Muito pouca gente fala do TDAH e fala direito do TDAH, né? Sem grandes preconceitos. Acho que essas memórias de infância, isso, de criança, de um assunto só, tem muita gente que passou por isso. E muita gente só foi descobrir depois de adulto. E aí, né, já trazendo um pouco, essa foi a minha infância, só pra vocês entenderem aí um pouco de como era. Então, eu era uma boa aluna, eu era nerd no colégio. Só que eu era fascinada por história. Então, eu lia muito livro de história. Muito, muito, muito. Pegar livro de história mesmo e sair lendo. Pegar a Barça, né? Ninguém. Se você é um pouco mais jovem, se você nasceu depois de 2000, você não deve nem saber o que é uma Barça. Mas eu pegava a Barça. Essas enciclopédias, era o Google no formato de livro. E aí eu pegava a Barça e eu ficava lendo, tipo, as partes de história da Barça, porque, tipo, eu era fascinada. E eu sempre gostei muito disso. E aí o que aconteceu? Quando eu fui pra faculdade, aí peguei, passei no vestibular, estudei no cursinho, eu fiz cursinho, e na época do cursinho eu tive que tomar muito cuidado, porque eu sempre fazia tudo que era de história, e eu deixava as outras coisas, então, nessa época minha mãe também pegou bastante no meu pé. Minha mãe teve um papel muito grande, é tanto que no post que deu a ideia, né, há muito tempo atrás, sobre essa live, dá pra ver, tipo, o papel. Minha mãe teve um papel, assim. Até hoje ela tem, mas ela teve um papel muito, muito importante em como eu consegui lidar com o TDAH até a vida adulta, sem ele me atrapalhar tanto, né? E aí o que aconteceu? Eu fui passando, cheguei na faculdade. Só que quando eu cheguei na faculdade, eu já passava muito tempo fora de casa, né? Passava muito tempo na faculdade, na federal. E aí o que aconteceu? Meu mundo caiu. Literalmente, assim. Eu não consegui estudar mais, porque eu ficava em cima de um assunto só. Então, e a faculdade é uma coisa muito frenética, né? A faculdade é muita coisa, é um volume muito grande e eu tinha muitos hiperfocos. Então, tipo, como eu tive matérias de programação logo no começo, então eu tive o que é o Octave, né? O MATLAB. Só que a gente usava o Scilab lá na faculdade. Eu já ficava, tipo, fazendo visualização, ficava brincando com as equações, achava bonitinho trocar alguma coisa e trocar o gráfico. Putz, eu achava tão legal. Oi, obrigada por ter vindo. E aí, tipo, eu já perdia muito tempo fazendo essas coisas. Então, como eu ficava muito tempo fazendo isso, eu perdia o tempo de fazer as outras matérias. E isso virou uma bola de neve muito grande, e aí eu, putz, caí, tive depressão. Quando eu tive depressão, aí foi depressão e ansiedade junto. Foi assim, um combo muito pesado. E mesmo assim, o que aconteceu? Eu aprendi Java na faculdade, já em outra matéria, né? Passei muito bem essa matéria, por incrível que pareça, passei muito bem essa matéria que tinha programação, fui para outra. Na outra já era Java, já tinha uma certa dificuldade, mas eu passei muito bem, passei bem também. E aí eu lembro que eu ficava horas, assim, a fio estudando programação, ficava estudando lógica de programação, ficava lendo sobre história. Então, como as linguagens tinham sido feitas. Então, tipo, aquela coisa da história, eu sempre tive muito isso. Então, tipo, eu quero saber como uma coisa foi criada, de ficar procurando tudo sobre aquilo. Quem me acompanha no Twitter deve ter visto que eu falo muito sobre Dark. Porque eu ficava assim, eu fui procurar sobre. Então, quando eu fui procurar sobre Dark, eu procurei sobre toda a mitologia ali atrás de Dark. Fui procurar tudo sobre que tinha ali de Dark. Todos esses pontos eu fui indo ali atrás. Eu ficava horas falando sobre isso. A Carla, meu Deus, acho que a Carla é uma das pessoas que mais me viu falando de Dark, assim. Às vezes eu chamo ela assim, tipo. Ô, Carla, você viu tal coisa sobre Dark? Eu mando várias coisas pra ela. Eu consumo muito sobre algo que eu gosto. E é assim com filme, putz, eu curti um filme. Eu vou ver quem é o diretor, eu vou ver sobre os atores, eu vou ver como ele pensa, como aquela história foi pensada, se teve uma continuação, ou se for ter uma continuação.
por que eles vão fazer, sobre o estúdio, as alegorias que foram utilizadas. E sim, tudo eu fazia muito, muito, muito. Muito disso, muito disso. Então eu ficava muito em cima. E aí eu ficava fazendo as coisas assim. E eu perdia muito tempo da vida. E aí, quando na faculdade, eu já não tinha a minha mãe pra poder cuidar da minha agenda, né? Tipo, eu já tava ali com os meus 20 e poucos anos. Não tinha mais como eu falar assim, poxa, não tinha mais como a minha mãe pegar e me colocar sentada e falar que eu não ia. Que se eu não fizesse a outra matéria, eu não ia, sei lá, poder assistir a novela ou. Minha mãe, quando eu era criança, até abri esse parênteses, né? Minha mãe, quando eu era criança, ela tinha um método pra me fazer estudar as outras coisas quando eu tava muito hiperfocada, que era pegar meus livros. Então, me colocar de castigo era pegar os meus livros. Então, tipo, era muito engraçado, assim, tipo, quando eu conto isso pras pessoas, as pessoas falam assim, meu, que nerd, velho, porque como assim te deixar de castigo era a sua mãe pegar seus livros, sabe? E era, assim, porque tirava aquilo que era o meu hiperfoco. E aí, o que aconteceu? Eu tô anotando isso porque eu tenho a minha listinha aqui. Já vou mostrar pra vocês quando eu falar sobre a questão de organização, de como eu me organizo hoje em dia. E aí, beleza. Super hiperfoco, não conseguia, passava horas sem perceber as coisas. A programação tinha o desafio de estar sempre aprendendo, então eu tinha sempre que estar procurando coisas pra fazer, tinha sempre que estar lendo. Então era algo que me instigava. Então, era como um videogame. Então, muita gente que é TDAH também, já deixa isso, muita gente que é TDAH é muito ligada em jogos, porque como a gente tem, quem é TDAH, é a parte mais biológica, né? A gente tem um déficit de dopamina no nosso cérebro. Então, olha, a gente tem um novo data lover. E aí, então eu tinha essa dificuldade. Obrigada pelo follow, João. E aí, a programação, então, tanto a questão dos jogos, para quem é TDAH é muito forte também, como a questão da programação. Então, se encontra muitas pessoas TDAHs no mundo dos games e no mundo da programação. Por quê? Porque você tem o desafio ali e você tem respostas muito rápidas. E quando você tem respostas muito rápidas, você libera dopamina no seu cérebro e você fica feliz. E aí você quer um próximo desafio e você vai fazendo isso. Então, quando eu comecei a ficar ali bastante, tipo, super em cima dos desafios de programação e tal, e eu entrei E aí eu entrei dentro da ciência de dados, e aí tinha a matemática também, que já trazia essa coisa do desafio, mas às vezes ela me frustrava, porque quando você faz matemática no caderno, um novo data lover. E aí a gente não. Obrigada pelo follow, DBS Fox. E aí a gente não tinha. Então, como eu tinha toda essa. Eu ficava muito perdida com muita coisa, era muito mundo. E a matemática você não tinha num caderno. Você não ganha no caderno uma estrelinha, né? Quando você faz alguma coisa legal em matemática. Então era muito chato. Mas na programação, não. Se eu faço um negócio legal em matemática, eu tenho um gráfico bonito. Se eu faço uma coisa legal em matemática, eu posso fazer alguma coisa super flu-flu, sabe? Eu posso fazer coisas legais. E aí eu começou a me instigar muito. A ponto de que até minha mãe percebeu, foi uma coisa muito engraçada, faz uns 2 anos isso. E eu tava como eu tive depressão profunda, eu fiquei em casa. Eu tive que trancar a faculdade por causa de síndrome do pânico e tal. E eu fiquei, tipo, parada dentro de casa. Só tinha uma coisa que fazia eu sair da cama. Se eu viesse pro computador programar, assistir vídeos de programação ou coisas do gênero, ou ler. Então foi assim que eu montei, tipo, basicamente essa parte daqui da biblioteca que a maioria de vocês veem nas lives, muita gente comenta, assim, foi nessa época que eu fiquei em depressão, que eu fiquei em casa, que eu não saía, eu passei, acho que foram praticamente 4 meses que eu não saí no hall do prédio, assim, então eu lia muito, e aí minha mãe percebeu que ler eu até ficava um certo tempo, ficava tipo 1 hora, 1 hora e meia, mas quando eu vinha pro computador programar ou fazer coisas de programação, teve uma vez que ela não interferiu.
Ela ficou só observando. Eu fiquei 8 horas, que é basicamente um período que a gente trabalha, né? Eu fiquei 8 horas. Mas foram 8 horas ininterruptas. Eu não levantei pra ir no banheiro. Eu não comi. E quem me conhece sabe que, assim, é muito difícil eu ficar sem comer. Eu parada sem comer, porque eu começo a ficar irritada quando eu tô com fome. E não, eu, tipo, alucinada fazendo o que eu tava fazendo. E eu não percebi a hora passar. Então, tipo, eu comecei de manhã. Fiquei. Quando eu vi já tava de tarde, assim, tipo, eu falei, meu Deus. E aí, tipo, mas eu não percebia esse hiperfoco, assim. Pra mim era só alguma coisa que eu gostava mesmo. Eu nem percebia que eu ficava tanto tempo fazendo alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a procurar. Quando procurei o médico, né? Eu já tava fazendo tratamento de depressão, perguntei pro médico. Ele virou e falou assim: não, isso é normal, tem a ver com a ansiedade, com a sua depressão e tal. A parte da falta de atenção. Mesmo eu relatando que eu já tinha problemas com isso anteriormente. Só que ele perguntou da escola. Fui a criança que era boa na escola, então não tinha um histórico ruim, né, na época do colégio. Então ele achava que era muito mais assim. Pode ter relação, pode ser que você fosse ansiosa desde criança. Beleza. Aí o que aconteceu? Passou um tempo, um período aí, eu achei muito estranho, eu já tava tomando remédio pra ansiedade mocota, eu não conseguia focar de forma alguma. Era assim, só quando eu entrava em hiperfoco, mesmo que eu focava que eu conseguia, mas sem isso não dava, era terrível, não conseguia, eu simplesmente não conseguia prestar atenção em nada, eu não conseguia lembrar a data, não conseguia, era um negócio assim bizarro. Alguém pedia alguma coisa pra mim, eu virava as costas, aí eu virava e depois quando eu voltava, eu já não sabia que a pessoa tinha me falado, assim, sabe? Era bem pesadinho. Aí o que aconteceu? Eu falei, e como eu tinha algumas coisas com relação à socialização, eu comecei a achar que que eu era Asperger. E eu sempre tive uns amigos que ficavam brincando que eu parecia o Sheldon. Sheldon. Como é? Eu esqueci o nome do seriado. Mas é do cara do Bazinga lá. Falava que eu parecia, que eu tinha o mesmo jeito, não sei o quê. E aí eu comecei a ficar, tipo... Falei, será que eu tenho Asperger? E aí eu comecei a investigar, comecei a fazer testes de internet. E aí falei, bom... Aí o médico falou pra eu deixar disso e falou assim, mas se você quiser ver mesmo, você pode ir numa neuropsicóloga. Eu não preciso nem te dar um encaminhamento, é só você ir numa neuropsicóloga. Aí não estava trabalhando nessa época, deixei pra lá. Falei, não, deve passar mesmo com remédio, eu tô só ficando meio doida. Aí, gente, foi quando eu resolvi e falei, quer saber? Não vou voltar pra faculdade não tem nada a ver, a faculdade não vai me ajudar, eu não tô afim, não gosto, não tô na pegada. Quer saber? Vou trabalhar como dev mesmo. E aí, foi quando eu fui trabalhar como dev. E como cientista de dados. Então, eu comecei a trabalhar como cientista de dados faz 2 anos, em 2018. Comecei a trabalhar como cientista de dados. E aí foi quando eu descobri que eu tinha que lidar com outras coisas que não era só programação. E essa acho que foi a pior parte pra mim, assim, porque o que a programação tinha pra mim de ser um jogo em que eu tinha desafios e eu ficava passando de fases. Agora eu tinha que lidar com assuntos que não eram só programação, então eu tinha que lidar com assuntos com outros assuntos que não eram técnicos. Eu tinha que lidar com equipe, eu tinha que lidar com prazo e cobrança. Então eu já não podia mais programar só porque eu gostava, não era só um lazer, não era só um hobby. Eu tinha um compromisso com aquilo, né? E quando você é TDAH, você tem uma coisa chamada pouca tolerância à frustração. Quando você fica muito frustrado, é como se o mundo desabasse. Sabe geralmente, as pessoas que que a galera acha que faz tempestade em copo d'água, ou uma coisa pequena pra outra pessoa, pra gente é um mundo. É uma coisa enorme, assim, tipo, mexe com a gente de uma forma
Que é assim, tipo, como se a pessoa vira e fala, nossa, seu código tá feio. Como assim você tá falando que meu código tá feio? Como assim você pegou e falou que essa linha não precisava no meu código? Nossa, como assim você tá falando isso? Tipo, tudo que era um negócio que podia resolver aqui, assim, vira um... vira uma explosão, assim. Então, e aí você acaba se frustrando. Então, como você tem baixa tolerância à frustração, essas coisas, então, às vezes você vai se frustrar porque alguém não aceitou sua ideia. E você tem certeza que a sua ideia é melhor, porque você provavelmente procurou aquilo até as últimas consequências, porque é isso que uma pessoa TDAH faz, ela vai ficar procurando, e ela vai fazer tudo até a máxima perfeição. Por quê? Quando você é TDAH, você sabe que você pode falhar. E que no que você pode falhar, você vai falhar. Então você tenta, ou você pega e vai pro canto e não faz nada, ou você pega e tenta ser super perfeccionista, que é pra ninguém perceber aquelas falhas. Porque assim, quando você é TDAH, você passou a vida inteira lidando com as pessoas falando que você é desatento, falando que você não presta atenção nas coisas, que é basicamente falar que você é desatento, né? Mas fala que você não dá atenção pra... Atenção no sentido... Aqui é... No sentido de assim, que você não liga pras pessoas. Isso é, você não liga pras pessoas porque você faz as coisas na hora que você quer, porque você não pensa em ninguém, porque você é egoísta, porque você fica aí nesse seu mundo. É sempre... Você ouve muitas palavras negativas. É tanto que tem várias pesquisas que falam que uma criança TDAH já ouviu quase 80%, quase 80% mais palavras negativas do que uma criança neurotípica. Então, tipo, é muito chato, sabe? Tipo, você já espera que as pessoas vão ficar bravas com você, que as pessoas não vão começar a ficar, tipo, chateadas com você e você tenta se defender, mas não é... Você faz isso por uma certa defesa, sabe? De se esconder na concha do perfeccionismo. E aí, eu estava começando a fazer isso. Só que quando você programa, você tem que fazer duas escolhas, né? Ou você, às vezes, você vai precisar abrir a mão da qualidade para uma entrega, e isso não é porque você quer fazer isso, mas você tem uma equipe, você tem um prazo, você tem um chefe, se você está prestando serviço, né? Tipo, no sentido agora de... Às vezes a sua empresa já é uma terceirizada, ela está fazendo ali códigos para uma outra empresa. Então você vai ter que abrir mão de algumas coisas para entregar no prazo, sabe? Você vai ter que deixar alguma dívida técnica para poder fazer. E esse tipo de coisa pode ser muito frustrante para quando você é TDAH. E aí aconteceu que com mais ou menos uns 6 meses eu tava, tipo, trabalhando. Não, antes até. Em março, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar em dezembro. E daí, em março, eu comecei a ter problema no trabalho. Porque eu não conseguia. Eu não tava conseguindo render. Não tinha o que fizesse. Eu tava trabalhando com o que eu gostava, tava fazendo modelos, uns modelos muito loucos, tava tipo, putz, eu tava muito, muito animada. Só que eu não conseguia mais foco, eu não conseguia prestar atenção no que eu estava fazendo. Então, era a cena de... Eu abria, eu estava lá fazendo meu código, eu errava, né? Quando eu errava, trabalhando com duas telas, eu errava, ia pra uma tela do terminal. Se eu voltasse para dentro pro terminal, se eu voltasse pro editor, então eu tava aqui no terminal, se eu voltasse pro editor, nesse período de eu trocar um olho de uma tela para outra, eu esquecia. Então teve um dia que, sério, eu acho que eu refiz umas 7 vezes a mesma coisa. Porque quando eu ia rodar o código de novo, eu não tinha arrumado. Então você imagina isso num modelo, você sendo cientista de dados, você rodando modelos que às vezes demoram horas. Eu perdi o dia todo por causa de uma linha, entendeu? Então eu comecei a não render. E aí começou a ficar muito preocupante, né? Porque muito, muito, muito preocupante. E aí eu falei com o meu médico, ele falou, se você quiser ir, conversei com a minha mãe. Falei, mãe, o que você acha? De eu passar na neuropsicóloga pra ver isso. Aí ela falou, olha, se você vai ficar mais feliz, seja você sabendo que tem alguma coisa, ou seja você sabendo que não, pelo menos tira essa dúvida da sua cabeça, que faz anos que você fala disso. E tipo, porque assim, quando eu era criança também, aí outro parênteses, desde que eu era criança, eu me achava estranha em relação às outras crianças. Algumas coisas eu achava meio esquisito, sabe? Tipo,
os tempos, parece que de todo mundo. Era uma coisa que eu sempre falo, assim. Parece que todo mundo tinha ganhado um manual de como ter amigos, de como conviver em sociedade, de como conversar com coleguinhas, de como conversar sobre os assuntos, e parece que eu não tinha recebido quando eu nasci. Então era muito estranho, eu não conseguia entender. E eu não conseguia entender por que as pessoas não gostavam das mesmas coisas que eu gostava. Por que elas não queriam ficar falando por horas comigo sobre aquilo que eu tinha gostado? E por que era tão legal ficar falando por horas e por dias e por meses e talvez por anos sobre alguma coisa? Eu não entendia por que as pessoas não gostavam de fazer isso. E era muito frustrante, sabe? Era muito chato. Eu também, tipo, por que você não quer ir na biblioteca comigo, pegar a Barça e ficar lendo? É tão divertido, tipo, eram coisas nesse naipe, assim, sabe? E aí, depois de tudo isso, eu falei com a minha mamãe e ela falou: se você quer fazer, então vai lá e faz. Fiz. E aí foram umas 4 semanas, mais ou menos, umas 4, 5 semanas, que eu ia todo sábado na neuropsicóloga fazer testes. E aí são testes cognitivos. Então, eu tinha que fazer teste de atenção, teste de memória, teste de memória focada. Teste de memória focada é um negócio muito... E era muito engraçado, porque como na UFABC, eu estudei um pouco... Eu fiz, bastante matéria de neurociência. Então, toda essa parte cognitiva que tinha, eu já sabia como funcionava num TDAH, sabia toda essa parte... Toda a parte teórica eu sabia. E eu falava assim, gente, isso sou eu todinha. Só que aí, tudo bem, né? Quando você está estudando psicologia, você pode cair numa... Você pode cair num viés de que tudo parece com você, parece que você é tudo aquilo que tá ali. E eu ficava meio assim, eu falava, deve ser, eu tô enviesada. E deixei pra lá. E aí, quando chegou lá, eram os mesmos testes. E, tipo, era muito engraçado, porque quando fazia na sala, tem um teste que te dão várias palavras, falam um monte de palavras lá, e você tem que ficar repetindo. Depois que falou acho que umas 20 palavras, você tem que repetir na ordem que foi dita. Quem disse que eu lembrava? Tipo. E sempre que tinha esse bendito desse testezinho, que era pra mostrar como era feito em sala de aula, mesmo em sala de aula eu me lascava. Eu nunca conseguia lembrar. Eu lembrava, tipo, as últimas 2. E olhe lá. E aí, beleza, eu falava, não, é porque eu estava na faculdade. Ninguém presta atenção nesses joguinhos de faculdade, né? E aí, o que aconteceu? Fiz lá na psicóloga e tinha esse mesmo testinho. E eu já conheci da neurociência, falava. Então, conforme... Era muito engraçado, porque conforme eu tava fazendo o teste, eu falava, mano, isso daqui vai dar muito ruim. Porque, tipo, tinha umas coisas que eram assim, que era focado. Então, você tinha que, às vezes, achar em um monte de desenhos diferentes. Tem vários desenhos diferentes, aí mostrava em cima. É tipo aqueles joguinhos, alguns são até meio aqueles joguinhos de internet, sabe? Então aqui tem um triângulo, aí você tem que achar exatamente esse triângulo em uma linha com várias formas diferentes. Aí eu ia lá e ficava procurando, tinha que procurar que era atenção focada. E aí começou a dar que eu não tinha essa atenção focada e cagou tudo de vez. E aí veio, a neuropsicóloga falou, olha, você realmente tem uma parte da sua atenção realmente prejudicada. Aí eu fiquei, tá, e o que isso significa? Aí ela, leva no psiquiatra. Aí eu procurei um psiquiatra, né? Fui no meu psiquiatra, que ele me atende há mais de 2 anos. Quase 3 anos, na verdade. Aí ele falou, leu lá, ele falou. Olhou assim, né? Olhou, ficou olhando. Carol, né? Psicólogo também me chama de Carol. Te prejudica bastante essa questão da atenção? Eu falei, tô quase perdendo meu emprego, doutor. Você não tá entendendo? Aí ele, então, você é TDAH. Você tem déficit de atenção, tá? Foi assim, gente, juro, foi desse jeito. Ele olhando assim, tipo, pro laudo, né? Olhando assim, mas te atrapalha bastante? Aí eu, bastante? Ele, nossa, Aí ele olhou lá os números, aí tinha várias coisas, e tipo, todas deram, tudo que tinha a ver com memória, todas as partes de diagnóstico clássico do TDAH, no meu teste. Então, tipo, nem foi muito difícil pra ele. Aí ele, você é TDAH, vou te passar Ritalina. Aí minha mãe ficou preocupada, mais um remédio. Aí eu falei,
doutor, o que, que isso daí vai fazer, né? Eu já sabia sobre a Ritalina, porque eu tenho uma colega de faculdade que toma e me falou que assim, que era. E eu conversando muito com ela também me levou a procurar o tratamento. Aí eu fiquei, beleza. Aí ele me deu a Ritalina. Mano, eu fui tomar a Ritalina, eu tomei a Ritalina no. Eu já saí assim, ó. No dia pra comprar no dia seguinte. No dia seguinte eu já comecei a tomar. Meu, foi uma coisa bizarra. Porque você toma Ritalina, aquele barulho que fica na sua cabeça, porque, tipo, geralmente quem é TDAH, ele tem uma mente muito barulhenta. Você pode não ser hiperativo no corpo, de estar falando e se mexendo, mexendo as mãos toda hora, não conseguir ficar parado, aquela coisa meio clássica, mas também tem uma hiperatividade mental que essa é a que mais é a pior, assim, porque você não consegue realmente, parece que a sua cabeça parece que você tem 200 abas do Chrome abertas ao mesmo tempo e que você tá tentando mexer em uma só. É horrível. E é um barulho na sua cabeça e ao mesmo tempo parece que tá acontecendo uma live do Alok dentro da sua cabeça, com aquelas luzes assim, sabe? É bizarro. E aí, você toma Ritalina e isso dá aquela calmaria. Aí você consegue prestar atenção no que você tá fazendo. Você consegue prestar atenção e parar assim, você, tipo, poxa. Então é assim que as pessoas. Então é assim que quem. Então era assim que era pra ter sido a vida toda. Foi tipo. A primeira dose que eu já tomei. Foi muito engraçado, que na primeira dose que eu já tomei, no trabalho, o dia rendeu loucamente. Assim, eu falei, caramba, agora vai. E aí meus dias começaram a render. Foi tanto que o projeto que eu tava vindo, não estava conseguindo fazer. Eu consegui, tipo, entreguei ele em um mês. E quando eu digo que eu entreguei em um mês, é de finalizar, ter um novo Data Lover. E foi. Obrigado pelo follow, alienígena. E salve a nós, se alienígenas, se quiser levar todo mundo pra Marte aí, tá? Ia ser show. Enfim, o que aconteceu? Eu peguei e consegui entregar. Então, tipo, entre testar, montar a apresentação, tudo, tipo, tudo que o projeto eu demorei, eu não tava conseguindo fazer, nesse um mês, tomando remédio, tudo direitinho, eu consegui. E aí foi quando eu comecei a mudar algumas coisas. E aí eu comecei a mudar muita coisa também na minha vida em questão de organização. Primeiro, quando eu recebi o diagnóstico, que foi desse jeito bem engraçado, por sinal, a minha mãe tava comigo. Eu queria fazer um dia um bate-papo assim com a minha mãe, porque é bizarro ela contando, é muito engraçado, assim, tipo. Minha mãe é uma pessoa bem engraçada. E ela contando, assim, tipo, histórias da minha infância, sabe? E aí eu ficava. Então, é interessante, muito quem é amigo. Geralmente, amigo que não tem o TDAH pode ajudar muito um amigo. Vou abrir esse parênteses já para começar a fazer alguns comentários para além da minha história. Amigos que não têm TDAH pode ajudar muito o amigo que tem TDAH ou que você desconfia. A Letícia, a de Lua do Twitter, sempre me ajudou muito nessa busca, assim, porque ela sempre percebeu os meus brancos, de eu parar e ter um branco. Eu acho que essa questão de fazer o teste sem pagar, eu acho que tem no SUS. Tem que ver direitinho. Eu paguei. Na época que eu paguei, eu acho que eu paguei uns R$ 1.500 pra fazer. Ele é bem salgadinho mesmo, mas eu acho que tem como conseguir pelo SUS pra fazer. Eu não fui atrás porque, tipo, eu queria fazer com muita urgência. Então eu consegui uma promoção lá na clínica. E aí eu fiz, dividi em suaves parcelas e fiz. Mas geralmente vai de 1.500 a R$ 2.000 pra fazer. Eu sei, é bem salgado. É uma coisa que não é, assim, eu acho que é muito ruim ter um preço tão alto pra algo que atrapalha a vida de tanta gente, sabe? E aí que aconteceu? Eu peguei e comecei a fazer as coisas, tipo, saber que eu tenho TDAH me ajudou demais, porque eu consegui começar a organizar a minha vida de forma diferente. Eu tenho um nome. Ai, agora melhorou. Peraí que tava me incomodando aqui. Tem um nome, me ajudou. Tem um nome para aquilo que eu sentia, para aquilo que eu tava passando.
me ajudou demais, porque era muito ruim. Você, tipo, você passa a sua vida inteira meio parece que você tem estigma de ti mesmo, sabe? Porque você começa a pensar assim, cara, será que eu sou? Primeira coisa que você pensa é que se você é burro. Por que todo mundo consegue prestar atenção nas coisas, consegue prestar atenção nas coisas por bastante tempo e você não? Por que uma pessoa consegue assistir um episódio de uma série de 40 minutos de uma vez e você não? E você tem que ficar dividindo e colocar em duas partes. É muito, tipo, sabe? Por que quando você tem que... às vezes você vai, tipo, eu mesma, às vezes... Eu me sentia muito burra, assim, muito burra. Porque... então, eu acho que você pode fazer esse papel com o seu amigo do que muita gente fazia comigo, assim. Tipo, eu me sentia muito burra. Mas a galera falava, mas Carol, você faz coisas incríveis. Aí eu, tá, mas do que adianta isso se eu não consigo fazer coisa que uma criança às vezes consegue, que é sentar e prestar atenção numa coisa que ela não tem interesse. E eu simplesmente não conseguia. Não era uma coisa que eu não conseguia fazer. Então, era muito difícil, assim. Às vezes a galera falava, por exemplo, série. Série é uma coisa que a galera sempre conversa. Tipo, quem tá, assim, dos 20 e poucos anos, tem sempre aquela galera que fica conversando de série, alguma coisa do gênero. E nas séries, a galera, pô, eu assisti episódio e tal, eu maratonei. Gente, eu não sabia o que era maratonar. Juro pra vocês, eu não sabia o que era maratonar uma série até sair Dark. Mas porque Dark despertou meu hiperfoco. Mas, tirando isso, nem mesmo Friends, que é uma das séries, que é a minha série predileta, nem mesmo o Glee, que foi uma série que eu gostei demais, eu nunca consegui maratonar. Eu dividia os episódios, eu tinha que dividir, tipo, então eu assistia episódios que tem 40 minutos, assistia 20 num dia, 10 no outro, sempre assim. Eu dormi, gente, juro pra você, o filmes do Harry Potter, quando eu era criança, uma vez eu fui na casa de uma amiguinha pra assistir Harry Potter, eu dormi. E todas as vezes que eu tento assistir aquele filme, eu durmo. Eu não sei o que acontece. Quer dizer, eu sei, hoje em dia eu sei, né? Antigamente eu não sabia. Entendeu? Então, tem gente que faz. Igual esse comentário agora. Eu fiz diagnóstico meu com minha psicóloga, mas não fiz esse exame aí, não. E aí não tô tomando Ritalina. Então, tem gente, se você o teu psicólogo te acompanha, e aí vai a categorias de diagnóstico. Se você faz terapia há muito tempo com um psicólogo, ele pode te dar o diagnóstico, te dar o encaminhamento do que ele desconfia para você levar, porque é um diagnóstico multidisciplinar. Então, quando eu fiz esse exame que eu tô falando, que foi esse avaliação neuropsicológica, avaliação neuropsicológica que eu fiz, a minha mãe teve que responder também um formulário, tinha várias perguntas sobre a minha infância, como eu era. Toda essa parte de coisa eu tinha que ficar respondendo. Minha mãe respondeu bastante, assim. Então, a TDAHs também são pessoas como qualquer outra coisa, são diferentes. Por exemplo, você, o Gesso, tá falando que você é mais impossível. Mas essa parte da atenção é um pouco menor. Então, assim, existem pessoas que são muito desatentas, que, tipo, não, por exemplo, tem gente que é muito desatenta e não consegue dirigir, por exemplo. Porque tudo na rua distrai ele. Tem gente que é muito impulsivo, que, tipo, eu tive essa ideia brilhante de pular de bungee jump e agora? E vai e pula de bungee jump, assim, uns negócios. Assim, eu usei esse exemplo porque eu tive um amigo que fez isso. Foi engraçado. Mas, enfim. E aí, tipo, tem gente que tem. Por exemplo, a Tata Werneck, acho que. Eu não sei se vocês sabem, mas a Tata Werneck é TDAH. E ela falando sobre a parte de direção dela. Esse negócio de direção veio até por causa dela falando. Que ela não dirige mais, quer dizer, ela não tenta mais porque as coisas distraem muito ela. Quando eu fui tirar a minha carteira de motorista, que eu tirei no ano passado, eu só tirei depois. A parte que eu fiz de volante também era muito engraçado, porque, tipo, eu tentava colocar tanto. Como eu gosto muito, eu tinha sonho de dirigir, então a direção se tornou uma coisa de hiperfoco pra mim, eu não tenho tanta distração. Mas, assim, às vezes teve uma vez que eu tava na autoescola, e eu acho sempre bom contar essa história pras pessoas, porque teve uma vez que eu tava na autoescola, com o instrutor do meu lado, logo nas minhas primeiras aulas, assim, e um cachorro me chamou a atenção.
E eu não tava fazendo tratamento ainda, um cachorro me chamou a atenção. E eu parei o carro, né? Eu parei, tipo, no acostamento, parei. Porque eu percebi que eu perdi a atenção. E aí ele parou assim, ficou tipo, eu não mandei você parar. Eu falei, tipo, o cachorro me distraiu, eu não ia conseguir fazer mais, tipo. Porque hoje em dia eu fico me vigiando bastante. E aí quando eu descobri, eu já me vigiava bastante antes, e quando eu descobri, como eu tava dirigindo, né, eu já sabia que eu poderia acontecer esse tipo de desatenção. E aí, hoje em dia, aí depois do diagnóstico, isso melhorou bastante no sentido de que eu sei o que acontece e eu sei como os meus é, gatilhos. Então, então, quando eu tava falando do diagnóstico, você pode ser por uma avaliação neuropsicológica, geralmente é uma equipe interdisciplinar. E você, geralmente, o psicólogo pode te dar um encaminhamento, aí você leva no seu psiquiatra, o psiquiatra vê, avalia também, vai avaliar com o neuro. Ai, como é o nome daquele médico lá? Neurologista. Então, assim, eu fiz, tá? Eu não vou mentir que eu fiz esses testes de internet. Teste de internet é bom pra você, assim, não é um diagnóstico, tá, gente? Gente, pelo amor de Deus, teste de internet não é um diagnóstico. Mas é algo que você pode, pelo menos, pra puxar assunto sobre. Puxar. Isso, puxar o assunto, né? De tipo, de mostrar assim, olha, eu vi uma coisa aqui, por que você não faz isso aqui? Me mandaram vários testes de internet. Tipo, vários amigos meus. Eles não são. Tipo, eles ajudam, mas é exatamente isso. Eles te ajudam, mas eles não são conclusivos. Então, às vezes é legal, só pra, tipo, introduzir o assunto, ou você quiser conversar com o seu. Eu fiz um desses e eu mostrei na época pro meu psiquiatra, eu falei pra ele, e foi quando ele me falou também da avaliação neuropsicológica, porque teste de internet não é conclusivo, mas é uma forma de puxar um assunto, assim, eu tenho essa desconfiança, fiz esses testes de internet. Que tal a gente fazer começar a pensar nisso? Foi um dos caminhos que eu segui também, porque, né, teste de internet é teste de internet. Outra coisa que eu acho agora legal de falar sobre essa questão do diagnóstico é que o diagnóstico em adultos, ele cresceu bastante, tá, gente? Tipo, porque assim, o TDAH tem dois lados. O TDAH tem dois lados que é muito difícil de lidar socialmente, na verdade. Porque assim, na criança, as pessoas têm uma tendência a falar que se você tá falando que a criança é TDAH, é porque você não quer dar educação pra criança e quer meter remédio nela. Porque a criança é muito agitada e aí você tá tirando a infância da criança. Quando você é adulto, falam que você como assim não perceberam quando você era criança? E já se sabe que tem alguns casos de TDAH que passam, passam depois da infância, mas tem outros que não. Então é muito no diagnóstico, uma coisa que foi muito importante no meu diagnóstico foi que os questionamentos a partir da minha infância, porque tem que ter começado um dos pontos lá que tem que ter começado quando tu era criança. Então, como eu tinha todo esse histórico, e a minha mãe me acompanhou, tipo, minha mãe acompanhava muito de perto isso, assim, até que certas soluções foi até ela que encontrou. Então eu tive muita sorte com isso, eu consegui muito que falasse, né, muito da minha infância, assim. Na época eu até pensei que eu ia ter que ir atrás de escola, mas eu não precisou, assim. Minha mãe foi bem conclusiva quanto a isso e eu tinha boas memórias, tipo, quando eu falo boas memórias, não que boas memórias da escola, tá? Porque isso eu não tenho, mas eu tinha muita memória sobre fatos que aconteceram, assim, e foram muito bizarros e que me marcaram. Então, ajudava bastante. Mas aí o que acontece? Então, esse foi o meu caminho de descobrir como eu tinha. Quer dizer, descobrir como eu tenho TDAH, né? E foi muito bom, porque o meu sofrimento passou a ter nome, assim, então eu sofria muito com isso, eu me sentia muito burra, assim, eu sentia que eu nunca ia conseguir ser alguém na vida, sabe? Porque era muito difícil, era muito tipo. Olá, Tobias, bem-vindo, mais um Data Lover. E aí eu sentia que parecia que eu não ia, sabe?
conseguir... Isso, exato. Tipo, porque afeta muito... deixa eu terminar só... Peraí que eu bati o olho só por cima. Então, exatamente isso. Afeta muito o seu aprendizado quando você é TDAH. Porque você não consegue... Você não consegue Você não consegue memorizar certas coisas. Tipo, a sua memória, ela é muito curta. Parece que tem coisas que você lembra muito bem, como o Pedro falou. Tem coisas que você lembra de... Opa, mais um Data Lover. Obrigado pelo follow JRD7. E aí, uma coisa que é legal, que eu consegui, tipo, contornar um pouco, foi depois que eu fiquei sabendo, sabe? Porque, tipo, quando você não tem memória, o aprendizado fica muito difícil. Fica muito difícil. Parece que tudo que você estuda se apaga, assim. É muito tenso. E eu tinha esse lance, tipo, eu lembrava coisas muito, muito velhas, assim, muito bizarras. E, tipo, às vezes eu não lembrava o que eu tinha almoçado. Assim, era um negócio muito, muito além, assim, tipo. Você falou dos dias dos meses, né, do ano. Peraí que rolou aqui. Então, a ordem certa dos meses. Pra você ter noção, uma coisa que eu ainda tento organizar é como pagar... o dia de pagar contas. Gente, a quarentena, vocês não têm noção o quanto de juros eu já paguei por não saber que dia que eu estou do mês. Porque eu tenho muita dificuldade de saber o dia do mês e eu tinha muita dificuldade de saber o dia. Depois conta pra gente, Lince, como foi. E lá com o teu amigo. Chama ele aí pra ver a live também, pô. E daí, tipo, como era muito difícil pra mim saber em que dia do mês eu tô, em que dia da semana. Teve um dia desses que já era sexta. E eu jurava que era quarta-feira. Eu tinha certeza que era quarta-feira. E parecia que eu tava trabalhando, tipo, eu já tava trabalhando uma cota, e, tipo, pra mim, na minha cabeça, era quarta-feira. Eu estava certa que era quarta-feira. Então, tipo, às vezes eu levanto assim, aí, tipo, ô mãe, que dia da semana é? Tipo, eu preciso perguntar pra minha mãe. Eu pergunto pras pessoas da minha equipe. E agora. Ah, é verdade. Peraí, eu tenho. Eu já falei, só deixa eu ver os tópicos aqui. Eu já vou falar sobre a parte da organização. Porque TDAH, você também é muito desorganizado. Você que é TDAH e está me assistindo aí, você sabe que nós somos extremamente desorganizados. Que é muito difícil se organizar. Ter uma agenda é praticamente impossível. Colocar as coisas em uma sequência é algo muito, muito difícil. E chegar no horário também. Você se planejar que você tem um horário para fazer alguma coisa e você planejar que você precisa se arrumar e tem todos aqueles passos antes e prever que você precisa sair tal horas para você chegar em tal lugar tal horas é extremamente complicado para TDAHs. Então, se você tem um amigo TDAH ou uma amiguinha, um amiguinho, ou você namora com um TDAH ou é casado, sei lá, enfim, se você se relaciona com uma pessoa TDAH, tenha paciência com os atrasos da pessoa. Ela não está fazendo de propósito. Ela não está fazendo de propósito. É sério. Por que eu estou falando isso? Porque eu me atrasei. Eu já me atrasei. Eu me atrasei para minha palestra na Python Brasil. Estou dizendo isso não porque eu me orgulho, mas porque, tipo, eu me atrasei simplesmente porque eu não calculei direito a hora. A minha palestra era às 2h, eu estava no almoço, e eu não calculei direito a hora que eu tinha que voltar do almoço, subir para o meu quarto do hotel, pegar as minhas coisas e descer para ir para a palestra. Então, tipo, eu não calculei direito, eu acabei me atrasando. E isso acontece. Gente, é muito difícil para quem é TDAH essa organização do horário. Essa organização dos meses, de que dia da semana você tá, que dia do mês você tá. Se perguntar de surpresa para alguém que é TDAH, muito provavelmente ele vai ficar parado olhando para você, tipo, fazendo aquele meme da Nazaré, sabe? Fazendo 1000 contas para tentar descobrir em que dia que ele tá. Lógico, se pode acontecer de ter a pessoa que é TDAH e não tem tudo isso. Tô falando meio que pro geral das pessoas que eu conheço, do que eu tenho estudado, do que eu tenho lido e da minha experiência pessoal. Muito do que eu tô falando aqui, gente, é da minha experiência pessoal, tá? Eu devia ter falado isso no começo também, né? Mas falando agora, é muito da minha experiência pessoal. Então, depois que eu descobri tudo isso, eu comecei a fazer
certas adequações na minha vida. O que foram essas adequações? Eu comecei a estudar pra caramba o assunto. Foi tanto que teve uma época que a minha mãe ficou preocupada. Porque eu tava lendo demais sobre o TDAH. E aí eu comecei a falar sobre TDAH o tempo todo. E talvez tenha virado um hiperfoco naquela época. Porque o hiperfoco nunca vai ser só um. Ele pode ser várias coisas diferentes. Várias coisas podem ativar o seu hiperfoco. E eu lembro que eu comecei a ler muito. E eu lia muito porque, tipo, caramba, isso sou eu. Nossa, isso sou eu também. Nossa, isso daqui também sou muito eu. Então, tipo, eu comecei a ler bastante pra começar a me entender também, sabe? Começar a achar planos de ação e tal. Quando eu comecei a estudar sobre o assunto, eu comecei a dar nome para as coisas. Então eu descobri que quando eu ficava que as minhas tempestades em copo d'água, na verdade não era só uma tempestade em copo d'água. Na verdade era porque eu tinha uma sensibilidade à frustração. Tinha baixa tolerância à frustração. Então, quando eu soube disso, eu comecei a tentar reagir melhor com as coisas. Significa que sempre adianta? Significa que sempre dá certo? Não, lógico que não, gente. Porque a vida não é algo tão previsível assim. Mas pelo menos eu já sei o que tá acontecendo. E fica mais fácil de pelo menos eu explicar pra pessoa que tá convivendo comigo. Porque assim, eu sei que é muito difícil pra quem convive com quem é TDAH, por causa que tem algumas certas explosões de impulsividade, explosões de desordem. Às vezes você fica tipo, meio, ai meu Deus, por que essa pessoa tá agindo desse jeito? E não, e às vezes tipo, fica muito mais fácil de você comunicar o que você tem pra outra pessoa quando você também conhece, não só da sua experiência pessoal, mas você sabe mais sobre o que tá sobre o que aquilo quer dizer. Não, um TDAH nem sempre vai ser impossível ou imperativo. Ele, da mesma forma, que as pessoas do espectro autista, o TDAH ele tem várias segmentações. Então tem gente que vai ser só TDA, então ele vai ter só o déficit de atenção. Tem gente que ele vai ter um dos dois, né? Tem gente que vai ter hiperatividade, tem gente que vai ser muito mais hiperativo, tem o tipo misto, que é quem tem quem é hiperativo e desatento. Tem a galera que é bem desatenta, que é só o desatento, tem a galera que é mais hiperativa. A desatenção sempre vai aparecer em todos os casos, que impulsividade e hiperatividade sempre vai aparecer em todos os casos. Mas a forma que ela vai aparecer, os níveis que ela vai aparecer, são diferentes, isso que vai diferenciar. É estratificado também dentro do TDAH. Uma coisa que é legal falar, que eu tinha esquecido, e até muito obrigada pela pergunta, Lince, é que o TDAH ele é um primo próximo. É muito tratado assim, no tribo TDAH, Tatá. E para quem for TDAH, eu já indico, já é uma das minhas indicações. Escutem o podcast Tribo TDAH. É um podcast maravilhoso. Ele é feito pela Tata Finoto. A Tata Finoto, ela é TDAH, então, tipo, ela tá falando da experiência dela e ela lê pra caramba sobre o assunto. Então, ela traz a experiência dela como TDAH e como jornalista. Então, tipo, é uma junção maravilhosa. Então, é muito legal. É um puta de um podcast muito bem feito. Chama Tribo TDAH. E vale muito a pena acompanhar. Os episódios são quinzenais. Eu acompanho mesmo pra caramba. A Tatá é uma amigona, uma pessoa maravilhosa. Eu fiz amizade com ela por causa do podcast. Então, eu comecei a conversar com ela. Quando eu descobri o podcast, eu tinha acabado de descobrir que eu sou TDAH. E o podcast me ajudou demais, assim, me ajudou bastante ter alguém com quem conversar também sobre essas coisas. E aí, isso me ajudou muito a descobrir mais sobre mim, entendeu? Sobre as minhas dificuldades, sobre dar nomes para as coisas. E aí, eu comecei a estudar o assunto por planos de ação. O que eu falo de planos de ação? Com planos de ação, o que eu quero dizer? Eu comecei a ter desses cadernos, então aqui, esse daqui que eu vou até mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Que eu tô, por exemplo, eu tô fazendo essa live, ó, Tribo TDAH e desenvolvimento, TDAH e desenvolvedora de software, um Just Chat hoje. Então, eu tenho essas anotações sobre coisas que eu vou fazer, eu tento sempre anotar, não fazer isso não é um bullet journal, não é isso, mas é uma forma que eu tenho de anotar ou roteirizar algumas coisas. Então,
de colocar principais pontos. Então, tipo, eu não sei se vai dar pra ver, e vocês me deem um feedback aí se tá dando pra ver, mas eu tento colocar tópicos só pra tentar deixar mais linear as coisas, principalmente quando eu vou ter que explicar pra alguém coisas, eu tento fazer tópicos. Principalmente, eu peguei esse hábito por causa do trabalho, porque no trabalho eu tô sempre tendo que explicar alguma coisa para alguém, o tempo todo. Tanto por ter júnior na minha equipe, tanto por ter que explicar pro meu chefe, ter que explicar para as outras equipes, principalmente como eu trabalho como cientista de dados, eu tenho que me comunicar muito com o time de negócios. Então, eu estou sempre conversando com pessoas que não entendem exatamente o que eu faço. E eu preciso falar a língua delas, no sentido que eu preciso explicar o que eu quero, explicar como elas podem me ajudar também. Então, eu sempre tento fazer esses storytellings para me expressar, porque eu sei que se eu for sem nada, se eu deixar só a minha imaginação ir, eu vou acabar me enrolando porque eu penso de forma muito, muito circular, muito difusa, não penso de uma forma linear, como as outras pessoas. No trabalho, e agora falando basicamente sobre como colocar em prática ser TDAH no trabalho quando você trabalha com desenvolvimento de software. Você já sabe, provavelmente, se você está na área de desenvolvimento de software e você é TDAH, você sabe que você tem alguns hiperfocos relacionados a isso, e você gosta muito disso, porque provavelmente você deve programar como um joguinho, como algo que você está passando de fases. Pelo menos eu sou assim, eu acho que eu vi mais um comentário. Eu não lembro de quem foi que falou aqui no chat, mas falou que tinha também essa coisa de ser tipo um jogo, em que você vai passando de fase, então cada coisa que você aprende, cada coisa que você consegue fazer, é como se você tivesse passado de fase num jogo. E só que quando você vai levar isso para sua vida profissional, você vai ter que lidar com outras coisas. E lidar com essas outras coisas, você vai ter que saber que você pode acabar se frustrando com algumas delas. Você pode acabar se frustrando por ter que lidar com certas pessoas que nem sempre vão achar suas ideias geniais, tanto quanto você acha, que nem sempre vão dar atenção ou que você vai ter que abrir mão mesmo das suas ideias por causa de prazo ou por causa de qualquer outra coisa, tá? Eu aceitei o caos, e o que eu quero dizer com aceitar o caos? Eu parei de tentar fingir que eu era uma pessoa completamente organizada. E o que isso quer dizer? Eu deixo, então, tipo, eu não... Eu vou tentar fazer esse movimento, mas se vocês verem, eu deixo aqui, ó, os meus livros. Então, os livros que eu estou estudando ou que eu vou consultar, eu deixo na minha mesa. Eu parei muito de tentar deixar ou vender uma imagem da minha pessoa que não tinha tanto a ver comigo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha mesa do trabalho também tem livros assim. Quer dizer, tinha antes da gente entrar em quarentena, né? Porque quando a gente entrou em quarentena, eu trouxe eles para casa. Mas vocês entenderam. Minha mesa do trabalho, como essa agora é a minha mesa, basicamente, do trabalho, então tem livros. Eu comecei a aceitar muito o caos e aceitar que eu preciso disso. Porque o que eu tinha? Quando eu tentava organizar, deixar tudo muito organizadinho, eu tinha muita dificuldade de achar as coisas. Eu tinha dificuldade de deixar a minha criatividade fluir. Então, eu comecei a deixar as coisas muito mais parecidas comigo, entendeu? Tipo, é mais fácil eu explicar para as pessoas. Ou pedir desculpa por ela ver que tem muita coisa em cima de uma mesa, mas que isso me ajuda a pensar, me ajuda a organizar as minhas ideias, porque é mais ou menos como aqui dentro funciona, do que eu não conseguir mais criar e ter que falar para ela que eu não tô mais conseguindo criar, entendeu? Então, eu deixo muito assim. A minha mãe também, a gente conseguiu se entender muito mais por causa disso, questão de família agora, né? A minha mãe e o meu pai, assim, eles achavam muito que às vezes que eu não fazia as coisas porque eu não dava atenção para eles. E eles acabavam ficando muito tristes com isso. Então, às vezes, assim, acontecia muito dos meus pais me pedirem para fazer alguma coisa e eu esquecia completamente que eu tinha que fazer aquilo. Tipo, se eu pegasse o celular, eu virava as costas, eu já tinha esquecido. E hoje em dia, eles depois, tipo, do diagnóstico, ficou muito mais fácil de comunicar para eles. Então, hoje em dia, eles não ficam mais bravos se eles precisam me lembrar de ter que fazer alguma coisa que eles já tinham me pedido. Ou eles não acham que eu deixei de fazer
porque eu sou desleixado, ou porque eu não gosto deles, ou porque eu não quero ajudar. E hoje em dia eles entendem muito mais que se eu deixei de fazer alguma coisa, muito provavelmente porque eu esqueci. Então eles colocam um aviso, ou colocam um papel na minha mesa, ou me liga, ou pede realmente, fala, ô Carol, você pode. Você pode pegar e fazer tal coisa pra mim, sabe? Então eles falam dessa coisa. Como você faz pra conseguir estudar teoria, ler um livro e tal, sem perder tanto o foco? Boa. Como eu faço isso? Como eu já trato, eu tenho, né? Eu tenho um tratamento, eu trato com a Ritalina, mas eu tento hoje dividir para conquistar. Se eu sei que eu só vou ter foco em alguma coisa por 10 minutos, eu tento organizar aquilo para fazer por 10 minutos. Então, por exemplo, tem um desses livros, eu vou usar de exemplo até um desses livros aqui. Eu estou lendo um livro sobre UX. E eu não acho o UX tão legal assim. Mas eu sei que os primeiros 10 minutos que eu estiver fazendo aquilo, eu vou conseguir ler. Então eu pego e leio por esses 10 minutos. Então eu vou dividindo. Então eu pego o livro e divido. Eu preciso terminar ele para algum projeto, alguma coisa que eu preciso fazer. Então eu vou dividindo ele nesses bloquinhos de tempo que eu sei que eu vou conseguir ter atenção. E eu vou dividindo assim. Ou eu transformo quando é muito chato e eu sei que eu preciso muito fazer aquilo, principalmente quando é questão de teoria, que eu preciso muito, 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 muito estudar aquilo. Por exemplo, faculdade. Eu tô fazendo faculdade de banco de dados. Na faculdade de banco de dados, eu tive uma matéria de rede de computadores. E eu acho redes muito, muito, muito chato. Nossa, redes foi um negócio pra mim muito, muito complexo, muito chato. O que eu fazia? Eu transformei estudar redes em um jogo. Ou seja, se eu conseguir, a cada página que eu conseguia ler, eu ia me dando uma pontuação. Eu ia me dando, tipo, 10 pontos. Se eu chegasse até o final da apostila, geralmente cada apostila tinha umas 20, 25 páginas, eu tinha que ter, no final do dia, pelo menos 150 pontos. Se eu tivesse 150 pontos, eu podia fazer alguma coisa que eu gostasse. Se eu não tivesse 150 pontos, eu meio que me colocava de castigo. Então, eu não assistia um episódio, eu não assistia, sei lá, um vídeo do Diva Depressão, que eu gosto muito. Então, eu meio que me colocava de castigo. Então, eu não poderia assistir aquele vídeo. Então, eu acabava me forçando pela promessa futura de passar de fase, entendeu? E funciona muito comigo, assim, tipo, esses pequenos desafios, assim. Sabe quando você faz, tipo, que você tá andando e você precisa passar o poste antes do ônibus, por causa de alguma coisa? É mais ou menos isso que eu faço com coisas chatas. Eu não me forço mais a estudar quando eu tô cansada. Eu parei de fazer isso, porque eu vi que não dá, não funciona. Eu já sei que eu tenho um problema de foco, então não adianta eu tentar focar em alguma coisa quando eu já tô cansada. Eu vou fazer outra coisa. Algo que funciona também é fazer o teu cérebro liberar dopamina antes de fazer alguma coisa que seja chato. O que significa isso? Hoje em dia, se eu tenho que fazer alguma coisa chata também, eu jogo. Mas você tem que tomar cuidado com o hiperfoco. Então tem que ser alguma coisa que você goste, mas não seja tipo, nossa, eu gosto. Tipo, nossa, eu vou passar a minha vida nesse jogo. Não, tipo, eu jogo uma coisinha. E aí eu jogo. E eu sei que aquele jogo é um jogo que eu vou ficar felizinha com aquele jogo. Eu jogo uma partida, alguma coisinha, uns 10 minutos, e depois eu vou fazer o que eu quero, porque eu já tô animadinha. Tipo, ei, eu tô felizinha. E aí eu vou fazer o que eu quero, porque meu cérebro já vai estar mais relaxado, entendeu? Eu programo também o horário dos tipos remédios. Quando eu vou tomar, tipo, a Ritalina, eu já tomo sabendo mais ou menos o horário para contabilizar mais ou menos o efeito que ela vai ter. Você acaba, depois de um tempo que você precisa ir testando estratégias, sabe, Pedro? Não, nem todas as estratégias que funcionam comigo vão funcionar com você. Então, uma coisa que é legal é você ir testando. Tipo, eu sempre coloco períodos de teste. Ai, meu Deus, por que seu amigo tá chorando? Ai, Jesus. Fala pra ele não chorar, não. Estamos aqui. Então, Pedro, deu pra entender? Tipo, então, períodos de teste que eu faço,
Eu geralmente faço os períodos de teste de uma semana de estratégia. E aí, se eu vi que deu certo, eu continuo naquela estratégia, entendeu? E aí eu vou tentando aprimorá-la. Hoje eu faço muito também colar post-its pela casa, assim, tipo, de, de teoria e colocar. Escrever teoria em pequenos. Em papéis, entendeu? Tipo, colocar teorias em papéis e também que eu fique olhando, coisas que eu fique passando o olho, porque ajuda pra caramba. Boa, Lince, boa. Falar pra ele procurar uma consulta no SUS. Não, bacana. Fala, ele tem redes sociais? Fala pra ele me seguir lá nas redes sociais também. Tipo, pega minhas redes aqui no Linktree que tem no Sobre. Pode mandar pra ele. Se ele quiser me mandar mensagem por lá, a gente vê. Tipo, eu tô em contato com bastante gente que tá em grupos, que tá de coisas assim. Isso vale pra todo mundo, viu, gente, que tá assistindo. Vai ali no Sobre. Eu nunca sei onde fica o lugar do Sobre, enfim. Vai ali no Sobre, tem lá o meu Linktree. E da gente se ajudar, sabe? Como comunidade mesmo. A gente precisa se fortalecer. Porque é difícil. Cara, não é impossível viver com TDAH. Mas a nossa vida acaba sendo um pouquinho mais difícil em relação às outras pessoas. Porque a atenção, agora falando com um toque de neurociência, a atenção das pessoas, no geral, na vida, o ser humano, ele já não é muito atento. A atenção, nossa, não é uma coisa tão maravilhosa quanto a gente pensa que é. Mas para quem já tem um déficit relacionado a isso, é mais, nossa, é pior ainda. E mais ainda em uma sociedade como a nossa, que a gente tem tanta distração como redes sociais. Ah, outra coisa. Quando eu vou estudar agora, eu desligo o celular também. Eu tiro Twitter, principalmente o Twitter, porque eu passo muito tempo no Twitter. Eu coloquei aqueles temporizadores no celular pra tirar, tipo, de quanto tempo eu tô ficando no celular, o quanto tempo eu tô ficando em alguma rede social. Então, se eu passar a quantidade de horas que, que eu estipulei ali, ele corta o meu acesso àquela rede social. Foi uma coisa que me ajudou bastante a desapegar, porque redes sociais também não são tão saudáveis quanto a gente gostaria, né? A gente às vezes nem sempre consegue interagir tão bem. E às vezes pode despertar alguns triggers na gente de tristes ou de algumas coisas que a gente viveu, ou sei lá, algumas coisas não muito legal. Que acaba dando essa dorzinha, assim, né? Tipo, da gente lembrar, da gente perceber essa coisa de frustração. Não, então, o meu, esse do temporizador das redes sociais. Aí, Pedro, segue sim. Manda um oi lá, fala que é. Se for o mesmo nome, eu vou reconhecer. Mas se não for, você me manda uma DM lá. Então, não é um app propriamente dito. Eu tenho um Moto G? É um Moto G. E ele é isso aqui. Eu tenho no próprio celular, no Moto G pelo menos, tem um negócio lá que você vai nas configurações dele que tem o tempo para você colocar para cada app, chama Bem-Estar, dentro do do próprio Motorola. Sim, meu celular era um negócio assim que tipo, era bizarro, eu ficava muito, 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 muito tempo. É tanto que eu não tenho o Facebook instalado no celular. Eu uso o Facebook Mobile. Sim, eu uso o Facebook Mobile. Por quê? Ele é tão ruim de usar que eu perco a vontade de usar. Então, eu acabo não usando. E aí, como ele fica travando e ele é feio, esteticamente muito zoado, eu diminuo o tempo nele. Então, mas eu acho que eu acho que deve ter um app também na App Store que faça esse tipo de coisa. Mas eu acho que quase hoje no próprio Android já deve ter alguma coisa assim. Eu sei que o que eu uso é o que é o da Motorola, chama Bem-Estar. E eu configurei nele uma coisa que eu acho que ajuda muito, porque eu não sei se vocês têm também dificuldade de ter o sono muito agitado, não dormir muito bem. Aí eu coloco ele para entrar naquele modo noturno, para ir já ir abaixando conforme vai dando, tipo, vai caindo a tarde, ele já vai abaixando a iluminação do celular. E isso, meu, Lince, obrigado. Eu tinha esquecido disso.
quando eu tô conversando com as pessoas, eu começo a pensar em coisas aleatórias também. A gente pensa muito em coisas aleatórias. Tipo, Pedro, você aí, o THM também fala, vocês também fazem isso, não fazem? Tipo, de você ficar pensando em coisas aleatórias. Tipo, às vezes a pessoa tá falando e é tão chato. Acontece muito em reunião, às vezes. Tipo, a pessoa tá falando alguma coisa e quando eu vi, tipo, eu pensei em outra coisa. Eu fui parar num mundo de Caroline, assim, tipo, sei lá, tipo, eu entrei numa. Nossa, entrei na zona fantasma da minha cabeça, assim, tipo, porque, nossa, você fica nossa, você viaja. E quando a pessoa fala e a relaciona com alguma outra coisa, e quando você vê, sei lá, você tá pensando num meme de cachorro. É muito doido, mano. Às vezes até a parede, isso é muito engraçado, assim, às vezes até a parede branca te chama atenção, assim, tem um lascado na parede, tipo, tá toda a parede linda, você vai ser aquela pessoa que vai achar aquele lascadinho na parede. E tem um doutor que chama. Eu vou até pegar aqui pra mostrar. É o. Eu tenho uma. Eu tenho uma lista. Nossa, sim, exato. Esse também de achar problema pra. Solução pro problema dos outros quando não foi solicitado, porque a pessoa falou, você tá, tipo, sei lá, no bar, e a pessoa falou alguma coisa. Tipo, nossa, eu tô com tal trampo lá. Nossa, mas como foi? E a pessoa começa a te olhar com aquela cara assim, tipo, mano, para, velho. A gente já saiu do horário de. Não, mas continua falando. Mas você já fez isso, isso, isso. Quando você vê, você resolveu, tipo, pra pessoa, né? Tipo, eu sei como é. Acontece bastante. Tô em aulas e eu sou estudante de filosofia. Deve ser, imagina, pra mim. Tanto que. Nossa, imagina. Eu queria fazer filosofia. Eu não fui fazer. Eu não sei por que. Até hoje eu fico assim, acho que eu vou fazer faculdade de filosofia. Eu gosto muito de filosofia e de teologia. Então, a chance de algum dia eu parar em algum desses cursos, eu acho que, assim, só não me chamou mais atenção do que programação, porque eu amo realmente, uma das coisas que eu mais. Uma das coisas que eu mais amo fazer é programar. Eu me divirto programando. Até quando eu tô irritada programando, eu tô me divertindo. Assim, é um negócio bizarro, assim. Eu gosto muito. Então, é algo que veio numa hora, assim, que eu tava meio que perdida do que eu ia fazer na vida, sabe? Tem um livro, galera, que é, quer dizer, é desse autor, na verdade. Eu acho que eu vou colocar, eu vou até colocar depois lá no Twitter, essa lista, eu vou fazer uma listinha que eu tenho. Eu tenho várias listinhas de, sabe aquelas listinhas de desejo da Amazon? Então, tem uma que tem um livro que chama Vencendo o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade Adulto. Eu vou colocar lá, eu sei que ninguém vai lembrar o nome, eu também não estava lembrando, então eu tive que abrir minha lista aqui. É do Herschel A. Barclay. Esse cara é genial. Ele fala sobre uma coisa do TDAH. Eu não li esse livro ainda, mas eu vi alguns vídeos dele. Foi até minha mãe que mandou o vídeo dele, que ela viu no Facebook. E tem um vídeo dele que ele fala sobre o TDAH, na verdade, não ser um problema de déficit de atenção. Na verdade, é ter atenção, é um déficit de regulagem de atenção. Na verdade, tem muita atenção, só que essa atenção está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, você não consegue, na verdade, cortar essa atenção pro que interessa. Você não consegue colocar onde ela deve ir, mas você, tipo, vê diversas coisas. Só que você vê tantas coisas. Obrigada pelo follow, Lindsay. E você vê tantas coisas acontecendo que você simplesmente não consegue cortar. Você não consegue, tipo, colocar a lente, né? A lente que tinha que estar ali naquele pedacinho, você não consegue. Então é bem interessante, assim, tipo, essa visão dele que acaba trazendo uma outra perspectiva pra gente. Tira aquela perspectiva de pessoa burra, de pessoa que não tem capacidade. É só tipo, uma característica diferente das outras pessoas. Outras pessoas conseguem colocar mais o foco em alguma coisa e eu não consigo. Eu vou trabalhar com as ferramentas que eu tenho, sabe? Então, esses livros. Tem vários livros, né, assim, tipo, nessa pegada. Eu leio muito, eu vejo muito vídeo na internet. Sempre na velocidade 2, porque eu não consigo assistir vídeos em menos do que isso. Eu tô tentando falar mais devagar agora por causa das lives, mas falar rápido também, sobre coisas que eu gosto, assim. Porque às vezes você acaba disparando em falar e ver. E vídeo também vai tudo em velocidade 2, assim.
Então, eu acho que assim, pra, né, pra gente fechar, uma coisa que é legal é tentar colocar realmente em prática quando você vencendo o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade adulto. É esse cara aqui, ó. Vamos descobrir se dá pra mandar esse. Peraí. Ai, meu Deus. É um livro que a capa é amarela. E, tipo, é um dos poucos livros que tem. Que tem pra adulto. Tem muito livro pra criança. Então, tipo, o interessante desse livro, que é do Berkeley. Deixa eu pegar aqui, ó. O nome dele direitinho. Aqui. Opa. Aí, foi. É esse nome aí, galera. Que eu acabei de colocar. O preço dele é meio salgadinho, né? Porque é um livro de fora, mas eu acho que ele vale bastante a pena. Esse cara ele é bem especialista mesmo em estudar em adultos. Como você faz para relaxar sendo hiperativa? Como eu faço para relaxar sendo hiperativa? Eu assisto vídeos tipo Diva Depressão, esses canais de humor. São canais que eu curto. Eu jogo. Eu jogo jogo de tiro. Em que jogos que você fica se movimentando também, porque se eu não me movimento na vida real, eu me movimento no meu bonequinho. E geralmente é essas duas formas assim e eu escuto música. Música é uma das poucas coisas que eu consigo que consegue me desconectar assim, me deixar relax, deixar me levar assim para um outro mundo assim, tipo, ficar é tanto que eu escuto, assim, se eu tenho. Eu fiz até um tweet um dia desses. Foi muito engraçado, porque eu tava com uma. Toda vez que eu tô. Agora que eu tô trabalhando em casa, né? Toda vez que eu tô com uma tarefa muito difícil, minha mãe sabe que eu estou com uma tarefa difícil, porque eu coloco música eletrônica. E música, tipo, música muito alta nesses fones bem fechadinhos, assim. Música alta, ela consegue abafar minha hiperatividade mental, então eu consigo focar mais, assim, porque parece que eu consigo me desligar mais do mundo. Então, sim, eu gosto também muito de futebol, então são coisas mais de entretenimento que ajudam. Sim, geralmente coisas que são muito mais voltadas para que para as outras pessoas é um momento de relax, só relax é alguma coisa que vai no viés de me ajudar a focar no que é importante também, assim. Então, não aquelas músicas não aqueles ruidinhos de fundo, aqueles ruídos brancos. Ruído branco não me ajuda. Por exemplo, ruído branco me deixa irritada. Eu tenho que ter algum barulho de verdade, assim. Eu tá escutando música, tá escutando pop, tá escutando uma coisa batida. Eu tenho amigo que escuta heavy metal pra estudar matemática, sabe? Eu fico assim, meu Deus. Mas ajuda, sabe? Eu escutar eletrônica. Tem gente que é pra escutar muita música eletrônica. Trace. Pra tá lá, se tá aquela batidão lá e o cara tá estudando, entendeu? Vai muito assim. Vai muita pessoa também. De como a pessoa vai conseguir. Acho que a SM. Acho que não. Eu sou muito do pop farofeiro mesmo. Então. Mas assim, no geral, galera, sobre o TDAH e sobre o que eu queria falar como deve, até porque eu já tô há quase 1h30 aqui. E como deve. É você tentar se organizar, mas respeitando os seus limites, saber falar para se entender, principalmente antes de pedir para as pessoas te entenderem, se entender é muito importante quando a gente se entende, porque quando a gente se entende, a gente consegue ensinar as outras pessoas a nos entender também. Você consegue explicar melhor para as pessoas como elas podem lidar com você, lidar com as suas dificuldades, mas para isso você precisa você precisa também saber como lidar com isso. Antes, isso precisa partir também um pouco de você. Então, se você sabe como lidar, você consegue ensinar um pouco mais as pessoas a lidar. E aí, outra coisa que eu acho muito interessante para se você é amigo de alguém que é TDAH, na verdade, se você se relaciona, e no geral, né, se você se relaciona com alguém que é TDAH, tenha muita paciência com essa pessoa. Nem sempre ela vai conseguir ver o lado bom da vida.
Entenda que ela passou muito tempo da vida dela ouvindo que ela não tinha jeito, que ela era uma pessoa desleixada, que ela era uma pessoa relaxada, que ela era uma pessoa preguiçosa, que ela só não queria fazer as coisas porque ela não queria fazer mesmo. Muitas vezes ela ouviu que ela era só um peso para as outras pessoas. Ela ouviu coisas muito ruins, sabe? Então tenha paciência com essa pessoa de que ela também tá se descobrindo ali, ela também tá, como todo mundo, né? A gente não sabe quais as lutas que as pessoas estão vivendo. Mas tenha, sabe, tenha paciência com essas. Tenha paciência com essas pessoas, sabe? De você conseguir. Para você conseguir ajudar. Para você conseguir realmente dar a mão e poder vivenciar. Porque se você realmente gosta dessa pessoa, você não vai querer vê-la triste, você não vai querer vê-la mal, você não vai querer ela se sentindo um bosta, sabe? Então, se você não quer isso, ajude ela a se entender. Então, veja coisas legais. Olha que legal o exemplo que a gente tá tendo aí do Lince de ir atrás, de ajudar o amigo dele a se descobrir e dando toda a força, sabe? É muito bacana isso. Eu, no meu processo de descoberta como TDAH, eu tive ajuda de muita gente até a minha orientadora da faculdade mesmo me ajudou muito nisso, de ir atrás, sabe? E se você, tipo, não tem, às vezes, alguém direto, meu, vem com a gente. O Tribo TDAH tem os TDAH Hypers, tem toda uma galera ali que se ajuda, tem várias comunidades no Facebook. Comunidade é coisa do Orkut, né? Tipo, não desapeguei do Orkut ainda. Tem muita. Como chama? Como é no Facebook mesmo? Eu tô com comunidade, gente, no nome. Então, o que era igual a comunidade do Orkut que tem no Facebook. Tem vários de TDAHs, de TDAH adulto, os grupos, isso, obrigado. Da galera que tem. Que é TDAH adulto, que é TDAH e foi TDAH e é TDAH, sabe que é TDAH desde criança e trata desde criança. De gente que descobre quando é adulto. Se você tem uma desconfiança, eu acho que isso é o mais importante. Se você tem uma desconfiança, que foi como o Juju falou ali, ó. E que às vezes sonha acordado, que parece que nem tá vivendo, e isso acontece pra caramba. Se você tem uma desconfiança, não deixa pra lá, sabe? Procura saber, tipo, pode ser ou pode não ser, mas você só vai saber se você for atrás pra descobrir. Às vezes você tá perdendo de ter uma qualidade de vida, e o que eu tô falando aqui não é você colocar um rótulo só, sabe? Né? Não é a questão do rótulo. Muita gente tem assim, mas aí eu vou sair com um rótulo aí de que eu sou o TDAH e. Nossa, que chato. Não, a questão não é do rótulo, mas é a questão de você lutar por uma qualidade de vida melhor, sabe? Se você sabe o que tá acontecendo com você, você pode adequar a sua vida pra ter uma qualidade de vida que você merece, sabe? Pra você se entender. Exatamente, Lince, pra você se entender. Porque é muito mais importante do que a gente poder falar pras outras pessoas, poder, tipo, mostrar, olha, é por causa disso que eu tô fazendo isso. É você saber que você faz aquilo. Você não precisa nem dar justificação. Às vezes você não vai precisar nem justificar para as pessoas. Só o fato de você saber, só o fato de você deitar a cabeça e falar assim, putz, eu fiz o meu melhor dentro do que eu podia. Dentro do que eu consigo. Dentro das minhas limitações, é o que eu consigo fazer e eu estou fazendo muito bem o que eu posso. Então, tipo, só de você ter essa tranquilidade, cara, vale muito a pena. Sério. O diagnóstico, ele para mim foi isso, eu consegui me encontrar, foi eu conseguir me entender, foi eu conseguir pegar todo aquele sofrimento de anos de não ter, de aquela sensação de não pertencimento a algum lugar no mundo e conseguir dar um nome para isso e conseguir procurar estratégias para me cuidar quanto a isso, sabe, galera? Então, eu acho que no geral é isso, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Isso, cara, eu sei como é triste você ver alguém falando que é burro. E assim, a gente tem essa sensação de burrice mesmo, ela é muito triste, ela é muito chata, porque. E até muito por causa das coisas que a gente ouviu a vida toda, sabe? E assim, uma coisa que eu sei é que a gente tem que fazer essas coisas por nós. E você, se você tá aí, você tem filhos, que eu não sei qual tá sendo a faixa de pessoas que estão assistindo hoje, mas se você tem filho, ou você tem um sobrinho, né? Às vezes uma criança, e a criança tem sinais, tal, procura também o tratamento, procura para saber se é aquilo mesmo. E se ela tiver, e não tenta não ser uma pessoa negativa com essa criança, de não falar
palavras negativas para essa criança. Digo isso assim, em casa eu tive muita sorte. Minha mãe é uma pessoa muito compreensiva. Minha mãe é da área da saúde. Então, não só por isso, ela é uma pessoa, assim, muito, muito compreensiva mesmo. Uma pessoa que tenta sempre compreender as outras pessoas, tenta sempre olhar com os bons olhos o que tá acontecendo, sempre tenta entender e ajudar. Então, eu tive muita sorte, mas no colégio eu tive muito problema quanto a isso, de ouvir coisas muito ruins, sabe? Até por causa da minha desatenção, ou por causa de ser tagarela demais e falar muito sobre coisas que eu gostava, e que ninguém queria ouvir, que era chato e tal. De crescer com esse estigma de ser a pessoa chata, a pessoa meio que egoísta, que só fala do que quer. E então, tipo, ajuda essa criança, sabe? E então, tipo, olha, ajuda essa criança a. Temos um novo Data Lover. E obrigada pelo follow, Bruni. E, assim, às vezes a gente tá com uma. A gente vê uma criança e a gente precisa ajudar essa criança, sabe? A gente precisa ajudar essas pessoas, porque é muito difícil, gente. Pode não parecer pra quem tá vendo, assim, tipo, pra quem vê de fora, mas o sentimento ali dentro de não pertencimento, ele dói demais. Você não se sentir parte de uma comunidade e tal. E foi como eu tava dizendo, Bruni, antes de você chegar, um pouquinho antes, que pra quem desconfia que tem, procurar. Obrigado pelo follow, Juju. Procurar o tratamento, procurar saber se tem mesmo. E a gente pode a gente pode fazer mais vezes esse Just Chatting. Se vocês curtiram, me sigam lá no Twitter, pode ir lá, dar sugestão. A gente pode pegar e tentar fazer algumas rodadas tentando estratégias ou codando alguma estratégia. A gente pode. Também é uma coisa que eu tenho muita vontade de usar os dois lados, né? De tanto de ser TDAH como de ser desenvolvedora, de pensar em soluções aí que a gente consiga ajudar a nossa comunidade como um todo, sabe? Que eu vejo que tem muita gente que tem dificuldades e não sabe como lidar com elas. E assim, não se sintam estigmatizados. Nós somos TDAHs e tá tudo bem, é só uma característica. A gente só é desatento, a gente só não consegue focar muito bem, mas e daí? A gente tem um monte de qualidades. A gente é super criativo, a gente consegue hiperfocar, a gente consegue dar o máximo quando a gente quer alguma coisa, a gente super procura sobre os assuntos, a gente tá sempre tentando fazer o nosso melhor, sempre extremamente, quando a gente pega uma coisa para fazer, a gente não entrega enquanto não tiver perfeito, enquanto não tiver muito bem feito. Então, a gente tem que olhar as nossas qualidades também. O quanto é legal a questão da criatividade no TDAH. As pessoas TDAH são super criativas. E criatividade não quer dizer só coisas artísticas. Às vezes, criatividade é você ver solução para um problema de uma forma que outra pessoa não vê. Entendeu? E numa profissão como é a profissão de desenvolvedor, isso é muito legal, porque a gente basicamente é pago para resolver salário. A gente é pago para resolver problema. E também tenham paciência com seu amiguinho TDAH quando ele trocar as palavras e se embaralhar e parecer que tá falando uma coisa, mas aí ele começa a falar de outra também. Porque às vezes a gente se perde no que a gente tava falando. Mas, galera, é isso. Muito obrigado a todos vocês que compareceram. Muito obrigado por toda essa interação, sabe? Muito obrigada mesmo. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Eu tenho um post no meu site, se você for aqui no Sobre. Você vai achar o link para o meu site lá no Linktree. Eu tenho um post só contando isso com mais detalhes sobre como foi a questão de descoberta, como eu pensava que eu era, toda essa questão de pensamento da infância, tudo isso. Essa live vai ficar aqui gravada aqui na Twitch, então você pode mandar aí o link para os seus amigos, para pessoas que você conhece que tenham TDAH ou que desconfiem e tal. E não esqueçam das dicas eu vou tentar deixar um post lá no meu site também, com as dicas que eu dei aqui falando sobre indicação de livro, indicação do Tribo TDAH também, do podcast, beleza? Vou deixar tudo isso lá. Não esqueçam de me seguir lá no Twitter, que eu sempre deixo os links por lá do que eu tô fazendo aí. E, bom, amanhã, quem quiser,
Quem curtir essa área, quem curtiu, né, falar um pouco aí comigo, eu falo bastante sobre dados aqui no meu canal também. Então, quem quiser ver, eu tenho os horários da programação também ficam ali no link. Quiser me ver aí falando sobre dados, discutindo um pouco sobre dados, talvez até como dados, como a gente pode trazer mais dados sobre. Aí, seria legal trazer um tema desse. Como a gente pode trazer mais dados sobre a pessoa com TDAH no Brasil, né? Tipo, como tá sendo esse tratamento aí, qual tratamento estão dando pra gente, né? Nós neuroatípicos ou neurodiversos. Bom, é isso. Muito obrigada, gente. Obrigado pelos elogios. Vocês são ótimos. Foi maravilhoso esse tempo aqui com vocês. E espero fazer mais Just Chatting desses, beleza? Então, até mais. A gente se vê em breve. E não esqueçam lá de me seguir lá no Twitter pra gente continuar esse papo por lá também. Falou!